Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Nós estamos chegando ao fim de mais um ano para a glória de Deus. O Senhor tem sido muito bondoso conosco. O Senhor tem sido tão fiel. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. E o apóstolo Paulo diz, eu quero ler apenas um verso, onde o apóstolo Paulo diz algo muito poderoso. Ele diz para nós: celebrem sempre. Diga comigo, celebrem sempre. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Nós oramos para que haja o espírito de sabedoria e de revelação, que nós possamos vivenciar isso nessa noite, de acordo com a tua palavra. Oramos para que os teus filhos recebam essa realidade dos céus. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Sabe, Paulo, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Alguns dizem que ele escreve de Corinto. E Paulo dá algumas direções aqui nessa carta muito interessantes. Ele fala sobre celebrar, ele fala sobre nunca parar de orar, sobre sempre sermos agradecidos, para nós não apagarmos o espírito, para não desprezarmos as profecias, para nós examinarmos tudo e nos prendermos aquilo que é bom. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele já tinha passado por algumas coisas na sua vida. Paulo sabia o poder da celebração, ele sabia o poder da oração, ele sabia o poder da gratidão e ele sabia o poder das palavras proféticas. Antes de Paulo escrever essa carta, alguns estudiosos dizem que Paulo, no livro de Atos, ele tinha sido preso e acorrentado. E a Bíblia diz que à meia-noite ele cantava hinos de louvores a Deus. Enquanto ele cantava hinos de louvores a Deus, as correntes se romperam e houve um terremoto. Então Paulo entende perfeitamente o poder da celebração. E por algum motivo, nós como cristãos, nós depois que nós nos convertemos, nós deixamos de celebrar como nós deveríamos celebrar. Nós deixamos de nos alegrar como nós deveríamos nos alegrar, porque de alguma forma nós não vemos a celebração como sinônimo de santidade ou sinônimo de espiritualidade. Celebrar é bíblico e está intimamente relacionado com o espírito de gratidão. E quando nós estudamos sobre celebrar, a palavra celebrar vem do latim, que significa celebrare, que significa honrar, engrandecer, tornar célebre, frequentar em grande número, realizar solenemente. Significa reunir pessoas para honrar algo ou alguém. Sabe, nós muitas vezes não fazemos isso depois que nós nos convertemos ou depois que nós recebemos um testemunho sobre reunir e honrar e celebrar aquilo que Deus dá para nós. Um dos modelos que nós temos de celebração, que nós vemos hoje, muitos crentes fazem isso sem perceber, é quando o nosso time de futebol ganha. Quando o nosso time de futebol ganha um título. Então nós celebramos, nós vemos essa celebração que acontece nas cidades, né? Esses dias um time, que eu não concordo muito com ele, ganhou um título aí. E eu vi em todos os lugares pessoas soltando fogos de artifício, gritando nos prédios, aquela barulheira em Goiânia inteira, toda, né, eu imagino isso no Brasil, o povo celebrando, festejando. Eu fico pensando, quando Jesus faz algo por nós, quando nós recebemos um milagre, nós celebramos na mesma intensidade. Nós gritamos do mesmo jeito, nós soltamos fogos de artifícios, nós vamos para a internet e contamos para todo mundo com orgulho aquilo que Deus fez por nós naquele momento. Será que nós celebramos algo que Deus fez em nossas vidas com a mesma intensidade que o Senhor, que as pessoas fazem quando o seu time de futebol ganha? E sabe, eu fico refletindo sobre isso, porque para mim, né, eu vou abrir meu coração para vocês. Para mim não faz sentido a celebração de um time quando ganha. Eu acho muito bonito o esporte, porque eu acho que para você ser um campeão, tem vários detalhes, tem vários esforços que você faz para você chegar naquele nível. Mas na nossa vida, pessoalmente, se um time ganha ou deixa de ganhar, nós não altera nada. A não ser contar a história para os nossos amigos que o meu time agora é campeão, mas o seu time ganha muito hoje e ele perde no ano seguinte.
Ou daqui a alguns 2 anos, tem alguns times que estão numa fase terrível, já tem uns 30 anos. Tem gente chorando, tem time que quando ganha uma vez ou outra, a gente conta aquela história toda, mas logo, logo volta a perder. E eu fico meditando sobre isso, porque às vezes nós celebramos um time em que se ele ganha ou perde, não altera realmente nada em nossas vidas, mas nós não celebramos aquilo que Jesus tem feito ou fez em nós. Nós não celebramos os milagres que aconteceram na nossa vida, aquilo que Deus realizou em nós. Nós temos medo de celebrar, e a celebração faz parte do reino de Deus. Aquilo que nós não celebramos, nós perdemos. Aquilo que nós não celebramos sai da nossa vida de alguma forma. A celebração faz parte do reino de Deus. Jesus, em Lucas 10, 21, exulta no Espírito. Ele se alegra no Espírito quando os 70 voltam contando os testemunhos daquilo que aconteceu. Quando os discípulos voltam dizendo que curaram enfermos, que expulsaram demônios, que pregaram o reino de Deus, Jesus ouve aquele relato e exulta no Espírito, naquele exato momento, aquilo que Deus tinha feito. Ele fica feliz com aquilo, com aquele momento, ele celebra. A Bíblia nos conta em Lucas capítulo 15, que é o capítulo que nos conta da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho que se perdeu. Nos 3 relatos bíblicos, a Bíblia nos diz que quando a dracma foi achada, houve uma festa. Quando a ovelha foi achada, houve uma festa. Quando o filho voltou para casa, houve uma festa. Ou seja, e Jesus nos conta que há uma celebração nos céus quando um pecador se arrepende. Ou seja, os céus é de celebração. Jesus, antes de ir para a cruz, fez questão de celebrar a ceia. A ceia é uma celebração. Eu fico imaginando como é que deveria estar o coração de Jesus ao celebrar a ceia, sabendo que poucas horas depois daquela comemoração, ele iria passar uma dor terrível. Mas ele já celebrou, ele já tinha celebrado. A ceia é uma celebração. Deus determina, inclusive a Páscoa é uma das 3 festas em Israel, que se as pessoas não fossem, se os homens não comparecessem a essa festa, eles seriam expulsos do povo de Israel. Olha só, o nosso Deus é um Deus tão festeiro, que algumas das ordenanças que ele dá é: se vocês não aparecerem nessas festas, vocês estão excluídos. Deus é um Deus de festa, é um Deus de celebração. E a atmosfera do céu, eu quero dizer para você, querido, não é uma atmosfera de crise, não é uma atmosfera de tristeza. A atmosfera do céu continua sendo uma atmosfera de celebração. Mas Deus não celebra apenas no final. Deus celebra antes, Deus celebra no começo. Eu fico imaginando quando Jesus nasce. A Bíblia nos diz que os anjos aparecem para os pastores e começam a declarar e a louvar ao Senhor pelo projeto de Deus que estava agora em andamento, quando nasceu o Salvador. O Senhor sabe celebrar. A cultura dos céus é uma cultura de celebração. Aquilo que nós celebramos perpetua. Aquilo que nós celebramos recebe uma recompensa. Tudo que nós celebramos de alguma forma cresce e multiplica. Tudo que nós celebramos tem continuidade. A atmosfera do céu é celebração, é honra, gratidão, louvor e entrega. Mas eu percebo por que muitos crentes hoje não celebram. Por que às vezes nós não celebramos? Nós não celebramos porque às vezes nós sempre achamos um motivo para não celebrar. Nós não celebramos porque tem sempre um problema, sabe? Nós não celebramos porque a gente pensa assim: olha, beleza, Deus me deu um carro, por exemplo. Pastor, glória a Deus, Deus me deu um carro, mas pastor, o seguro é tão difícil de pagar, pastor. Eu falei: irmão, mas se Deus te deu um carro, não vou celebrar não, porque o seguro é difícil. Pastor, Deus me deu um filho, mas pastor, está tão caro o leite. Está tão caro. Nós sempre achamos um problema, uma dificuldade, quando Deus nos dá algo para nós que deveríamos celebrar. Nós deveríamos estar alegres com aquilo, nós deveríamos falar sobre aquilo, mas nós sempre achamos um motivo. Por isso que algumas pessoas não celebram, porque tem sempre um problema. Elas não sabem separar as coisas e viver aquele momento. Nós não celebramos porque temos medo de que algo possa dar errado. Quantas pessoas chegam para mim: pastor, não vou contar esse testemunho não, vai que dá inveja.
eu não vou celebrar não. A inveja estraga tudo. Meu irmão, se é Deus que te deu, quem é o diabo para tomar? Se é Deus que está fazendo, o que o diabo pode fazer contra isso? Sabe, quando nós não celebramos aquilo que Deus nos dá, nós não estamos dando glória a Deus diante das pessoas. Nós devemos reunir as pessoas e falar, foi isso que Deus fez. Deus restaurou o meu casamento. Essa bênção que vocês estão vendo, é Deus que me deu. É para a glória e honra do nome de Jesus. Nós temos que aprender a celebrar. Quando nós não celebramos, nós também estamos mostrando que temos falta de fé. Fé é daquele que deu, aquele que começou a boa obra, há de concluir. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus que começou, Ele vai concluir. Sabe, o Senhor não celebra na morte de Jesus, mas Ele celebra no nascimento de Jesus, porque já estava consumado. No momento em que Jesus nasceu, Deus sabia que o plano ia dar certo. Quando nós celebramos no começo, nós estamos dizendo, Deus, eu sei que o Senhor é fiel para manter essa bênção até o final. O Senhor é fiel para fazer coisas extraordinárias. Nós não celebramos porque às vezes também não sabemos. Infelizmente, como cultura, em algumas partes nossas, como brasileiros, nós não sabemos celebrar o que é correto. Nós não celebramos de forma clara. Sabe, quantos de nós, quando alcançou algo na vida, sabe, uma bênção que Deus nos deu, e nós não aprendemos a celebrar, talvez você passou numa prova, sabe, Deus te colocou numa posição, você foi promovido. Quantas vezes você senta com as pessoas e celebra aquilo? Você conseguiu concluir algo. Nesses dias, nós não sabemos celebrar. Muitos de nós não sabemos nem receber elogios. Nós não sabemos ser amados, nós não sabemos ser abraçados. Nós não sabemos ser celebrados. Pergunte à pessoa que está perto de você, querido, você sabe ser celebrado? Quando alguém te elogia, quando alguém te abençoa. Nós criamos aqui uma cultura na igreja, algumas pessoas sempre elas falam depois, pastor, é muito estranho, porque às vezes eu vejo vocês chamando um ou outro de lindo, de linda, né? De abraço, meu príncipe, minha princesa. Eu não sei se é falsidade, eu não sei o que está acontecendo. Nós estamos tão acostumados em ambientes hostis e sem celebração, que quando alguém elogia a gente até perde o jeito de andar. A gente não sabe nem o que a gente faz. Você não sabe se você come, se você passa no cabelo, você não sabe o que você faz, se você vai embora. Por quê? Porque nós criamos um ambiente que não é saudável. E o ambiente no reino de Deus tem que ser um ambiente de celebração. Quando as pessoas estão perto da gente, elas se sentem celebradas, elas se sentem amadas, elas se sentem honradas. Mas não apenas isso, quando nós estamos perto das pessoas, nós permitimos ser celebrados. Nós sabemos celebrar o que Deus está fazendo. Nós sabemos elogiar. Nós temos medo de celebrar, de elogiar alguém, com medo do coração daquela pessoa se endurecer e ela ficar orgulhosa. Querido, mas não está no nosso controle. A nossa função é elogiar, é celebrar. A função do outro é guardar o coração. Está comigo ou não? Diga à pessoa que está perto de você, não tenha medo de me elogiar, não vou ficar orgulhoso. Nós temos que aprender a lidar com isso. Celebrar a vida do outro, celebrar o que ele está fazendo, o pouco que ele está fazendo. Trazer essas palavras de afirmação do céu. Jesus recebeu essa palavra de afirmação quando foi batizado. Deus olha para ele e diz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Existe uma cultura do elogio. Nos céus existe uma cultura da honra, onde Deus honra pessoas. Deus não tem problema nenhum com isso, de dar nomes, de abençoar, de celebrar aquilo que foi construído, aquilo que foi feito. Eu acho poderoso quando o Senhor nos mostra sobre o filho que volta para casa e o pai celebra. O filho volta para casa e o pai celebra. O irmão mais velho, que representa um sistema religioso, o que ele faz? Ele acha terrível aquilo. Ele não acredita naquela mudança daquele filho, mas o pai celebra aquele pecador que se arrependeu, aquele filho que volta para casa. Muitas vezes nós estamos desconfiados quando Deus nos dá uma bênção. Nós não conseguimos celebrar, falar assim, vamos ver se arrependeu mesmo. Na primeira oportunidade, vai voltar para o mundo. Na primeira oportunidade, vai dar as costas, vai nos trair de novo. Meu irmão, não interessa, celebra aquele momento. Israel tinha muito ainda a conquistar, mas Deus fez eles celebrarem a Páscoa. Era a saída do Egito.
Eles ainda não estavam na terra prometida. Muitas coisas iriam acontecer e Deus sabia que iria acontecer, mas isso não impediu o Senhor de fazer com que eles celebrassem aquela primeira vitória que Deus estava dando para eles. A pergunta é: o que nós fazemos quando Deus nos dá algumas vitórias? Ainda que sejam pequenas, nós celebramos essas vitórias? Ou nós temos um problema tão grande que nós não conseguimos celebrar as mínimas batalhas que nós ganhamos? Vocês estão comigo, não? Às vezes nós não celebramos porque não temos um coração agradecido. Nós criamos grandes expectativas. Sabe, uma das coisas que mais destroem a amizade, uma das coisas que mais destroem relacionamentos, casamentos, e algo novo que Deus quer fazer para nós, que Deus tem feito em nossas vidas, é quando nós criamos uma expectativa muito além da realidade. Relacionamentos são destruídos quando nós criamos uma expectativa que não existe, uma expectativa que não é alcançável. E isso tira de nós o poder da gratidão. Alguns irmãos se tornaram credores mais do que devedores. Pastor, o que significa isso? Alguns olham para o outro e falam: irmão, você já me deve. Você me deve atenção, você me deve amor, você me deve carinho, você me deve tudo. Você conhece alguém assim? Alguém que você tem até medo de receber um favor que você sabe que ele vai cobrar? Você não sabe se ele está te dando um presente de verdade, se ele está te ajudando, porque ele vai cobrar em algum momento. E vai cobrar com juros e correções. Pessoas que todo mundo ao redor dele é devedor, deve alguma coisa para ele. E às vezes nós somos essas pessoas que acham que o mundo deve a nós. E achamos que Deus também deve alguma coisa para nós. E nós criamos altas expectativas que não existem. E isso nos impede de ter um coração agradecido. E nos impede de celebrar aquilo que Deus tem dado a nós. Meu irmão, aprenda a celebrar as mínimas coisas, as pequenas coisas, as pessoas que estão ao seu lado. Aprenda a celebrar os seus filhos. Aprenda a celebrar mais um dia. Você não sabe o valor de um dia até não poder vivê-lo. Você não sabe o poder de uma hora até não poder vivê-lo. Muitas vezes nós não sabemos a alegria que é ter um corpo perfeito até ter uma enfermidade. De não celebrar coisas simples. Deus nos ensina a celebrar. A celebração está intimamente ligada a um coração agradecido. Às vezes nós não celebramos porque de fato nós temos medo de que aquele momento bom que nós estamos vivendo vai acabar. Olha, eu não vou celebrar não, sabe por quê? Porque o diabo está ouvindo, vai que o diabo tenta tomar. Eu não vou celebrar não, porque o diabo sabe, o diabo quer me envergonhar. Sabe, nós estamos nessa constante guerra, nesse sistema. Não, meu irmão, o diabo não tem poder, pelo contrário, deixa eu falar algo para você. A celebração é uma arma de guerra. A celebração é uma arma de guerra. Quando as coisas começam a dar erradas para você não celebrar e você celebra, você está dizendo para o capeta: capeta, hoje não. Hoje você vai tirar minha alegria. A vitória já foi dada na cruz do Calvário. Isso daqui vai começar e vai terminar pelo poder que é no nome de Deus. O Senhor que começou essa obra, Ele vai concluir. Satanás, hoje não. A celebração é um ato de fé. Quando nós celebramos o Senhor, não precisamos ter medo de celebrar, porque o Deus que começou vai concluir, Ele vai estar conosco. Ambientes sem celebração são ambientes pesados. É difícil conviver e servir com quem nunca celebra, nunca agradece, nunca se regozija com aquilo que você está vivendo. É difícil. Você sabe que aquela pessoa gosta. Sabe, alguém conhece alguém assim? Você fala: rapaz, eu sei que você gosta disso, eu sei que você gosta que eu vim aqui, mas quando você chega lá reclamar, aí, demorou chegar, hein? Olha aí. Você está precisando de alguma coisa, né? Só vem quando está precisando de alguma coisa. Você sabe que a pessoa gosta da sua visita, mas ela não celebra. Fala: oi, que bom que você veio, que alegria estar aqui. Rapaz, eu estava com saudade de você. Eu estava com saudade de você, inclusive tem um presente guardado aqui. Olha que bênção. Sabe, tem pessoas que não celebram. Elas reclamam, a forma de celebrar delas é reclamar. É acusar. Muitos maridos não querem voltar para casa. Por quê? Porque eles são celebrados em todos os lugares, menos em casa. Eles são celebrados em todos os lugares, menos pela sua esposa, pelos seus filhos. Mas que alegria é quando nós somos celebrados por aqueles que amamos.
Quando a pessoa olha para nós e ela fala assim, cara, que alegria eu te ver. É tão bom ver você. Que bom que você chegou. Eu amo quando eu chego em casa. Eu sou recebido pelas minhas filhas, pelo meu filho. Benjamin não sabe falar pai, ele fala tai. Ele fica feliz, ele dança, ele se alegra. Minhas filhas já correm, elas saem do quarto, a mãe bota para dormir. Geralmente eu chego muito tarde em casa e elas saem correndo pelo sofá e pula aquela coisa toda e vem, papai, papai, abraça, que saudade, e arruma alguma coisa. Minha esposa já toda alegre, esperando eu chegar com aquela alegria dela em casa. Meu bem, eu coloquei as crianças para dormir. Mas ela fala para mim, meu bem, eu estava com saudade de você. Ela me ama muito, eu acho muito importante isso. É uma alegria quando você chega em casa. Eu falo para minha esposa, eu falo assim, minha esposa, a gente podia ter mais filhos, porque eu gosto dessa bagunça, eu gosto de chegar em casa, eu gosto dessa alegria. E elas me recebem, sabe, eu não sei quanto tempo elas vão me receber com essa alegria. Mas ser celebrado na minha casa, pela minha esposa e pelos meus filhos, me faz querer voltar lá toda noite. Quando você é celebrado na sua igreja, te faz querer voltar. Quando você é celebrado pelos seus amigos, te faz querer voltar. Mas quando você é tolerado, é uma luta para você ir para esse novo ambiente. Querido, ambientes onde nós somos tolerados, nós não florescemos. Talvez você fale, pastor, por que a minha esposa, ela não é alegre comigo? Meu irmão, você tolera ela. Você nunca celebrou sua esposa. Nunca celebrou o que ela faz. Mesmo doente, ela cuida de certas coisas. Você nunca chegou com elogio. E não é elogio em época de namorados, não. Não é elogio no final do ano. Agora no final do ano, todo mundo no Natal, na frente da família, na frente de todos, quer contar uma história bonita, meu irmão. Não é isso, não. São elogios pessoais. São celebrações pessoais. De falar, obrigado por você estar comigo. Obrigado por você fazer dessa casa um lar. E celebrar aquilo, eu celebro a sua vida. Nós temos em casa uma cultura, e é uma cultura muito interessante. Entre eu e minha esposa e meus filhos. Uma das culturas é assim, pelo menos umas 5 vezes ao dia, virou cultura. Sabe, é uma coisa que virou cultura. Minha esposa olha para mim e fala assim, meu bem, eu sou tão grato a Deus pela sua vida, eu celebro você. Eu falo, eu sei, eu mereço. Eu não falo isso. Eu não falo isso. Eu falo, meu bem, eu celebro você. Eu celebro você porque mesmo doente, você sempre organiza a casa. Mesmo doente, você serve de alguma forma. Mesmo em todos os momentos, eu celebro a sua vida. Você passa em todos os momentos comigo. Esse momento onde você celebra as pessoas que estão perto de você. Sabe, quando nós celebramos as pessoas, aquilo tende a florescer ainda mais. O ambiente tende a florescer ainda mais. Se isso é no natural, eu quero que você entenda. Imagine no espiritual. Deus não se move em lugares onde Ele é apenas tolerado. Quando a glória de Deus vem, se nós não celebramos a glória de Deus, Deus não se manifesta de novo. Pastor, em todos os ambientes, em todas as congregações, a presença de Deus é manifestada? Não. Você fala, por quê? Porque Deus não quer? Não, não é isso. Deus quer se manifestar, mas Ele não se manifesta em lugares onde Ele não é bem-vindo, onde Ele não é celebrado. A pergunta que eu faço é, Deus é celebrado na sua casa? A presença de Deus é celebrada. Quando Deus vem, a glória de Deus vem. Quando nós cantamos canções, quando o Senhor quer mudar o culto, nós celebramos essa vinda do Senhor. Nós falamos, oh Deus, o Senhor hoje atrapalhou meu esquema. O Senhor estava pronto para ouvir uma palavra. Hoje eu não queria cantar muito. Eu queria ficar meio triste. Sabe, nós não aprendemos. Nós não aprendemos que aquilo que é tolerado nós perdemos, mas aquilo que é celebrado nós ganhamos. Toda conduta, ouça o que eu vou dizer para você, que você celebra, ela cresce. Toda conduta que você celebra, ela cresce. Ambientes sem celebrações são pesados. Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Sabe o que Provérbios está dizendo aqui? Meu irmão, não adianta você amar. Eu sei que muitas pessoas são amorosas, elas amam, mas elas têm uma dificuldade em expressar esse amor. Elas têm essa dificuldade em celebrar. Às vezes tem pais que o filho tirou nota 10.
O filho chega, meu pai, eu tirei nota 10, eu passei. O pai olha para ele e fala assim, você não fez nada mais que a sua obrigação. Seu pai trabalha dia e noite para você produzir o melhor. Irmão, imagina o que você faz com essa criança. Mas se tivesse 0, ia ter um sermão de 3 horas. Nós celebramos os pequenos passos. Nós celebramos aquele irmão que nunca jejuou, mas conseguiu jejuar por meio-dia. Nós celebramos a Bíblia que você não consegue ler por 1 hora, mas os 5 minutos que você leu, nós celebramos aquilo. Ou nós criticamos aquilo que as pessoas estão fazendo. Nós somos uma fonte de crítica ou nós somos uma fonte de celebração? As pessoas ao nosso redor, o dom que elas carregam, são manifestados, são honrados, são visíveis ou são perdidos perto de nós? Celebrar é parte de nós. Celebrar é inevitável, nós sempre vamos celebrar de alguma forma. A questão é o que estamos celebrando. Celebrar não é errado, mas o que nós celebramos pode ser errado. A Bíblia nos diz, nos mostra os valores dos céus, aquilo que faz com que Deus celebre, com que os anjos celebrem. Nos céus, os anjos celebram quando um pecador se arrepende. Os céus celebram quando o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus diz aos discípulos algo muito poderoso. Os discípulos chegam todos felizes pela performance que eles fizeram. Nós curamos os enfermos, nós expulsamos os demônios. E Jesus exulta no espírito, mas ele dá uma pequena correção na celebração dos discípulos. E a pequena correção que ele dá na celebração dos discípulos é: eu sei que vocês estão felizes, mas não celebre por isso apenas. Celebrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Quantos aqui tem o nome escrito no livro da vida? Sabe, porque quando você tem um nome escrito no livro da vida, não tem a ver com a sua performance, mas tem a ver com a graça de Deus sobre você. Quando você tem um nome escrito no livro da vida, tem a ver com o que Deus está fazendo sobre a sua vida. É algo que o diabo não pode tirar de você. Deus colocou o seu nome lá. Essa lista é uma lista que você com certeza quer fazer parte. O seu nome nesse lugar é um nome com certeza você quer fazer parte. Jesus ele começa a alinhar o modelo pelo qual nós devemos celebrar as coisas. Celebrar de acordo com os céus. A questão é o que nós vamos celebrar. Nós celebramos aquilo que os céus estão celebrando. Nós celebramos aquilo que Deus celebra. Sabe, quando nós olhamos para pessoas famosas e aquilo que nós chamamos de celebridade, as celebridades, hoje que eu vou dizer para você, elas representam os valores que a nossa sociedade carrega. As pessoas que nós seguimos nas redes sociais, que nós gostamos de ouvir e ver, elas representam os valores que nós admiramos. Nós fazemos delas famosos. Nós vamos aprender a celebrar de acordo com a palavra de Deus. Quando há um amor excepcional, existe uma grande celebração. Uma grande celebração é normal. Aquilo que qualquer coisa não conhecida, se torna não celebrada. Qualquer coisa não celebrada se torna não recompensada. Qualquer coisa não recompensada, no final, sai de sua vida. Quantas pessoas fazem benefícios para nós, nos abençoam, nós nunca reconhecemos, nós nunca celebramos, nós nunca recompensamos. Deus quer criar em nós uma cultura de celebração. Nós estamos chegando ao final de um ano. E o que nós celebramos? Será que você celebra as pessoas que estão com você há tantos anos? Que te servem, que te abençoam, que estão com você em vários momentos? Será que você celebra as novas pessoas que Deus colocou na sua vida esse ano? Será que você celebra as bênçãos que Deus tem te dado de forma tão poderosa? Vocês estão comigo ou não? Talvez nós nunca celebramos. Conversando sobre isso, uma pessoa falou: pastor, quantas pessoas gastam rios de dinheiro para ver um time de futebol jogar e perder, mas não tem coragem de celebrar a sua própria esposa? Não tem coragem de celebrar os seus próprios pais, os seus próprios filhos? Quantas pessoas?
Nós celebramos quem nós nem conhecemos direito. Querido, é fácil você celebrar quem você não conhece. É difícil você celebrar quem você já conhece. Mas pode dizer algo para você: quando você celebra quem você já conhece, você continua honrando aquela pessoa. As áreas de valor daquela pessoa continuam crescendo cada vez mais. Eu dou graças a Deus por ver em ambientes de celebração. Ambientes que são uma bênção. Eu confesso a você que eu não tenho uma cultura, eu tenho aprendido uma cultura de celebração. Mas Deus me deu uma esposa sábia. Eu sou tão romântico que o primeiro buquê de flores que eu dei para a Raíssa foi depois de 3 anos de casado. Já tinha filhos. Já conhecia ela, já estávamos namorando e casando, já tinha 6 anos. Olha só, tanto que eu sou romântico. Mas ela sempre incentivou algo. Quando ela via algo bom em mim, ao invés de falar: meu bem, tá vendo? Você podia fazer isso mais vezes, né? Ela não fazia isso. Ela falava: meu bem, que lindo, eu amo flores. Falou: olha, ela gosta de flores. E a gente, homem, é meio parado, né? Assim, se não falar, no desenhar, a gente não sabe. É difícil escolher presente. Para mim é. Olha, eu amo flores. Eu falei assim: olha que bacana. Depois de 2 anos eu dei mais um buquê de flores. Foi melhorando. Depois de mais um tempo eu fui dando, eu fui entendendo o que ela gostava, os presentes que ela gostava, a linguagem de amor dela. Mas por quê? Porque a forma como ela celebrava o que eu fazia, ou o que eu faço, encoraja eu a fazer mais. Ao invés de criticar o que eu não faço. E é interessante, você aplica isso com seus filhos. Você aplica isso perto das pessoas. E quando você celebra uma atitude que a pessoa tem que você gosta, a tendência daquela pessoa é continuar fazendo aquilo ainda mais. Vocês estão comigo ou não? Quando Deus se move perto de nós e nós celebramos a presença de Deus, nós paramos o que nós estamos fazendo e celebramos a presença de Deus, sabe o que acontece? Deus se move mais. A palavra nos ensina um princípio muito interessante: a quem tem, mais é dado, e a quem não tem, até o que tem é tirado. Isso significa algo poderoso. Quando nós celebramos o que Deus tem nos dado, ainda que pareça ser pequeno, Deus nos dá mais. Os nossos olhos se abrem para ver mais. Mas quando nós começamos a reclamar, quando nós começamos a murmurar, quando nós fingimos que não existe, aquilo logo, logo vai sair da nossa vida. Quantas coisas nós não celebramos, que nós perdemos, que não faz parte de nós mais. Sabe de uma coisa? Não só perdemos, mas pessoas também nos perdem, porque elas não nos celebram. Chega um momento que você começa a ficar cansado de estar em ambientes onde você é apenas tolerado. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Você fala: cara, eu não aguento mais. É tão complicado ir lá. É tão complicado viver nesse ambiente. Parece que nunca é o suficiente. Nunca está bom. Não tem alegria. Mas eu quero dizer para você, querido, que toda vez que nós entramos na presença de Deus, a Bíblia nos diz que o Senhor é o Deus que nos recompensa. Que Deus celebra quando nós chegamos diante dEle. Deus celebra quando nós nos arrependemos. Deus celebra quando nós oramos. Deus celebra quando nós buscamos Ele em fé. Deus celebra quando nós temos uma atitude de fé. Jesus celebrou homens e mulheres que tiveram atitude de fé. Ele chega para ele e fala: olha, nem em todo Israel eu achei uma fé semelhante. Uau! Sabe o que Jesus está dizendo para nós? É esse tipo de comportamento que eu quero. No Salmo 100, diz algo poderoso, versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quando nós celebramos o Senhor, quando nós celebramos as bênçãos que Deus tem nos dado, nós celebramos a bondade de Deus. Nessa noite eu quero te convidar a viver a cultura do céu.
a cultura de celebração do céu. Celebre as pessoas. Celebre o que Deus tem te dado. Ainda que pareça pouca. Celebre até as mudanças. Celebre até aqueles que saíram de alguma forma da sua vida. Mas celebre aqueles novos que Deus tem colocado também, da provisão de Deus. Celebre os desafios que te fazem crescer. Celebre as notícias que aparecem. Antigamente, quando algo era revelado de ruim, eu ficava tão deprimido. Mas hoje, quando algo é revelado de ruim, eu fico feliz em saber que Deus está expondo para limpar e para curar. Deus está escrevendo a nova história. Então eu celebro. Eu celebro a vitória. Eu celebro a bênção. Crie na sua casa uma cultura de celebração. Vocês estão comigo ou não? Gostaria que vocês se colocassem em pé nessa noite. Eu quero orar com você. O que Deus fez por você esse ano? Quais foram as coisas que Deus realizou? Onde você estava no começo desse ano? E onde você está agora? Quem são as pessoas que por mais um ano Deus tem colocado ao seu lado? Eu sei que nós temos desafios, eu sei que temos pressões. Mas nós temos com certeza mais a celebrar do que a reclamar. Mais a agradecer. Eu sinto que Deus quer gerar isso em nós. A unção de celebração. Mover de celebração. Com certeza nós não estamos lá ainda onde gostaríamos de estar. Mas também nós não estamos onde nós estávamos. Deus mudou tanta coisa. Coisas que nós não estávamos esperando. Deus fez. Eu estava refletindo com os irmãos o ano passado, nesse exato momento. Nós estávamos com o nosso terceiro andar aberto. Ontem nós tivemos uma chuva em Goiânia. Eu lembro que o ano passado, como aqui estava aberto, caiu tanta chuva aqui dentro. Eu lembro que de madrugada, a gente rapando aqui a igreja. Os meninos subindo, o pastor Lucas Afonso, mas o Jorge subindo no terceiro andar para colocar uma lona. E aí quando eu subo ao terceiro andar e vejo aquele lugar pronto, ou quase pronto, eu celebro a Deus. Nós somos uma igreja que estamos há quase 100 dias orando, 24 horas. Esse ano nós fizemos 3 jejuns. Esse ano o Senhor me levou ao lugar onde eu nasci. Esse ano nós somos reconhecidos como pastores internacionais. Esse ano, como God Provider, nós tivemos o nosso novo templo lá nos Estados Unidos. Tantas coisas que Deus fez, tantas coisas que Deus fez, tantas pessoas novas. Os departamentos, pessoas novas que Deus trouxe. Será que nós marcamos para celebrar? Que apesar de todas as dificuldades, nós ainda estamos aqui. O que Deus fez na sua vida esse ano? Quais foram as áreas que foram transformadas? O que mudou? Ou o que não mudou, que é uma benção? Às vezes nós focamos mais naquilo que nós perdemos, naquilo que Deus permitiu estar. Gostaria que você orasse por um tempo. Comece a celebrar, comece a agradecer a Deus. Comece a, Senhor, eu celebro aquilo que o Senhor tem dado.